Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Solicito que todos os vereadores ocupem os seus lugares, para que possamos dar início à sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão plenária com a ordem do dia 6 de setembro de 22. Sem ausência de vereadores, iniciamos a ordem do dia. Em discussão, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei do Legislativo número 021/22. A palavra está à disposição dos senhores vereadores, lembrando que, senhores, cada vereador terá 3 minutos para falar da constitucionalidade apenas. Não é para fazer análise do projeto. É só para falar da constitucionalidade. A palavra está com os senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação, então, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei do Legislativo número 21. Os vereadores que estiverem de acordo com o parecer, permaneçam como estão. Será retirado, será arquivado o projeto. Será, então, arquivado o projeto de lei 021. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 39/2022, que o município de Farroupilha ratifica o terceiro termo aditivo ao contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha, CISGA, do qual faz parte. Termo aditivo esse que objetiva consolidar as cláusulas do mencionado instrumento, tendo em vista que ele sofreu variadas alterações desde a sua subscrição originária. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação Final favorável, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social favorável e Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo, líder de governo. Boa noite a todos. Obrigado, senhora presidente, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem presencialmente, pessoal de casa também. Muito obrigado. Bom, em relação ao projeto 39 do Executivo Municipal, em que faz referência aos ajustes conforme ata de descrição do CISGA, faz com que não só Farroupilha, todos os municípios que participam do consórcio passem pelas suas casas legislativas, as presentes alterações. No artigo 1º, o município de Farroupilha, integrante do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha, ratifica, sem ressalvas, o terceiro termo aditivo ao contrato de consórcio público do CISGA, cuja cópia está vinculada em anexo. No artigo 2º, em epígrafe, tem por objeto consolidar as cláusulas do mencionado contrato, tendo em vista que ele sofreu variadas alterações, já implementadas desde a sua subscrição originária. Terceiro, a presente lei, juntamente com seu termo aditivo anexo, será publicada pelo município, a qual remeterá ao CISGA cópia da lei aprovada e comprovante da sua publicação. Pois bem, senhores, trazer a apreciação dos nobres vereadores do projeto 39, que versa sobre a ratificação sem ressalvas do terceiro termo aditivo ao contrato do CISGA. O termo aditivo tem por objeto consolidar as cláusulas do mencionado contrato, tendo em vista que ele sofreu variadas alterações, como já fora dito, seja pela exclusão e ingresso de entes municipais,
seja pela inclusão de finalidades e objetivos consorciais, seja pela modificação da composição do Conselho Fiscal, ou seja pela adificação da reforma administrativa, suprindo e criando cargos e estabelecendo gratificações. Convém esclarecer que a Lei Federal de 2005, da Lei dos Consórcios Públicos e seu regulamento, trazido pelo Decreto 6.017 de 2007, consolidaram o tão esperado regime jurídico dos consórcios públicos em nosso país, propiciando a necessária segurança jurídica para a constituição de consórcios públicos, há tanto tempo pleiteada pelos municípios brasileiros ao governo federal. Além das importantes vantagens nos âmbitos licitatório e tributário atribuídos pelo novo regime jurídico aos consórcios públicos, resultando numa economia na contratação de bens e serviços para o município, que dele fizer parte. Também vale destacar que os consórcios públicos se apresentam aos entes consorciados como importantes ferramentas executivas de políticas públicas, como saúde, meio ambiente, segurança pública, educação, entre outras, em nível regional, facilitando desta forma e ampliando o alcance do poder público local na satisfação das inúmeras necessidades da população sob sua responsabilidade. Por esses motivos, o projeto de lei número 39, seu anexo, que vincula o terceiro termo aditivo, necessita ser aprovado por esta Câmara Municipal de Vereadores. Sendo assim, senhora presidente, coloco em votação nesta noite, por tudo o que já foi referenciado e pela importante adequação, nós, município de Farroupilha, participantes do consórcio, tão importante consórcio, CISGA. Muito obrigado a todos. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação de urgência feita pelo líder de governo, do vereador Marcelo Broilo. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. E colocamos agora em votação o projeto de lei do Executivo 39/2022, que o município de Farroupilha ratifica o terceiro termo aditivo ao contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha, CISGA, do qual faz parte. Termo aditivo esse que objetiva consolidar as cláusulas do mencionado instrumento, tendo em vista que ele sofreu variadas alterações desde a sua subscrição originária. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo, número 44, que autoriza o Poder Executivo Municipal a participar e arrematar imóvel em asta pública. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação Final favorável, Orçamento, Finança e Conta Pública favorável, Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador líder de governo, Marcelo Broilo. Obrigado novamente, senhora presidente. Em relação, então, colegas e pessoas que nos assistem, em relação ao projeto de lei 44, 2022, do Executivo Municipal, que versa e autoriza o Executivo Municipal a participar e arrematar em segunda asta, limitado ao valor de lance mínimo, o bem a seguir descrito e penhorado no processo de execução número 5.512 de 2011, na primeira vara civil da comarca de Farroupilha. Cita-se, então, toda a descrição do terreno urbano constituído na referida quadra, localizado na Rua Independência, esquina com a Marechal Floriano, no quarteirão formado pelas ruas Independência, Marechal Floriano Peixoto, República e Marechal Deodoro, com área de 1.028 metros. Pois bem, senhores, na avaliação total do bem acima descrito, é de R$ 4.339.382,64. A abertura dos lances iniciais em segunda asta será de 50% do valor de avaliação total, ou seja, R$ 2.169.500. A legislação que está sendo posta em discussão nesta casa tem por finalidade autorizar o Poder Executivo Municipal a participar e arrematar em asta pública o imóvel conhecido por antigo Moinho Covolã, o qual, como é de conhecimento dos senhores, teve seu tombamento declarado em 2022.
Com o objetivo de preservar a memória, valorizar a identificação cultural e a experiência histórica de Farroupilha, o Poder Público Municipal pretende implantar no local um espaço com vocação cultural e turística, sobrelevando-se que atualmente há carência de espaços públicos similares em nosso município. Além do inegável valor histórico-cultural, já mencionado, o imóvel possui características singulares em termos de espaço físico e localização estratégica. Cumpre informar que a referida autorização diz respeito tão somente à arrematação em segunda asta, limitada ao valor mínimo do lance, e se dará no dia 28 de setembro próximo, conforme edital de primeira e segunda asta, intimação anexo ao presente projeto. Pois bem, senhores, importante projeto, a qual permite ao Executivo participar do presente leilão e, como disse, limitado ao valor de lance mínimo, 50% do valor de avaliação do referido imóvel. Comissões, ok, jurídico também. Peço então, senhora presidente, na certeza da análise favorável dos senhores vereadores, que aprove o presente projeto de lei nesta noite. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, cumprimento a imprensa, cumprimento o doutor Isaías, presidente do PSB, cumprimento servidores públicos aqui presentes, cidadãos que nos acompanham de forma presencial ou virtual. Bom, eu quero cumprimentar o Executivo pelo projeto 44, é um projeto muito importante e que bom que se olhou, através desse olhar atento, que se buscou e vai se preservar um bem. E, de fato, vai ser adquirido pelo município na questão da segunda asta, que é muito provável que o município vai conseguir arrematar por conta da questão que o local, tratando da questão que envolve rendimentos, empreendimentos, a questão imobiliária, com o tombamento, não pode derrubar. Então, a gente acompanha alguns debates, algumas discussões, e o que se especulava é que quem fosse arrematar pudesse derrubar e utilizar aquele espaço para a construção de outro empreendimento. Pois bem, vai ser preservado. E eu parabenizo porque é uma luta que já vem há alguns anos se alastrando, e eu quero aqui cumprimentar e fazer referência. Primeiro, a Câmara de Vereadores, que desde o ano passado nós fomos protagonistas do debate, eu trouxe esse assunto à casa, e nós fizemos conversas, audiência, trouxemos o assunto. E nós levamos adiante, e boa parte da movimentação que se deu em torno do Moinho Covolã partiu do Poder Legislativo. Sim, o Poder Legislativo levou à tona o assunto, questionou, debateu, propôs. Quero aqui também parabenizar e quero referendar todas as pessoas que ao longo desses anos vieram trabalhando na causa para a preservação. Os familiares, a associação cultural, sem citar nomes para não esquecer, que foi uma luta e que agora a gente tem um desfecho positivo. E o prédio, propriamente dito, além dele ser um bem histórico, além dele ter uma boa localização, ele tem um apreço, um apego para a cultura. Foi um espaço que durante muitos anos ficou desocupado e depois ganhou vida. Então, eu fico feliz nessa noite de estar votando. Obviamente, voto favorável, a bancada vai votar. E que sim, que tenhamos mais um espaço cultural na cidade, um espaço de lazer, um espaço de fomento à economia criativa, que é uma das bandeiras deste vereador, e que se consiga se desenvolver, e nos colocamos à disposição para ajudar, buscar meios de projetos, viabilização de recursos para tentar pôr na prática. Então, eu parabenizo o Executivo, que bom, e uma parte da história da memória de Farroupilha está viva. Obrigado, senhora presidente. Vereador Pastor Davi. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Quero cumprimentar aqui a imprensa, através da TV Serra da Mate, todos que estão conosco, nos acompanhando também. Quero aqui, então, falar sobre o projeto de lei 44, que realmente
É um projeto muito importante para nós, que vem de encontro à nossa cultura, à preservação deste prédio do Moinho, né, que a gente presenciou aqui a luta, e eu vejo que agora o governo, o Poder Executivo, traz, né, esta solução, e parabenizo aqui também, porque é muito importante. Eu acho que Farroupilha ganha com isso, podendo ter um espaço muito bom de ampliação à cultura, né, preservando aquilo que nós já temos, podendo dar continuidade. Vejo que ali há uma grande possibilidade também, claro que não compete a este vereador decidir, mas uma grande possibilidade de ali ter uma Casa das Artes, de ali a gente ampliar, né, todo um trabalho de incentivo aqui na nossa querida Farroupilha e de ampliação. Então, deixo aqui esse registro. Mais uma vez, eu vejo que o Poder Executivo tem esse olhar atento, né, e a preservação da cultura e da nossa história. Muito obrigado, senhora presidente. A palavra continua à disposição. Vereador Amarante. Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, vereadora Clarice, o Diego Tormes, nosso diretor, os demais que estão aqui, o doutor Isaías, a imprensa, o Adamati. Sim, eu acho que esse projeto, presidente, realmente é uma entrega que o Executivo fará para os jovens que inúmeras vezes se manifestaram, fizeram baixo-assinado com inúmeras assinaturas, defendendo a história do Moinho Corrolã, que se funde muitas vezes com a história e com o desenvolvimento do município de Farroupilha nas décadas passadas, onde ali estava o centro da economia em alguns momentos, para se fazer, ali onde começou, de certa forma também, em alguns momentos, a geração de energia. E, claro, o fazer a farinha, em alguns momentos descascar arroz, e aí por diante, que os italianos construíram naquela época com muita dificuldade e sem equipamento tecnológico, que hoje está muito fácil de fazer. Ali, então, está impregnado também traços de construções conservadas por essas pessoas que construíram, que fizeram de uma forma muito artesanal, até mesmo os vidros ou vitrôs, né, que lá estão, que preserva. E claro que em alguns momentos foi perguntado para os nossos jovens se eles cuidariam disso, e eles sim, eles disseram que cuidariam. Então, com certeza, está entregando esta obra, este conceito de construção do passado, para estes jovens preservar e cuidar e compartilhar com o Executivo daqui por diante. Muito obrigado, senhora presidente. Palavra com vereador Juliano, no seu espaço de líder. Senhora presidente, obrigado pelo espaço. Na verdade, para complementar minha fala, né, eu acredito que fora mencionado, mas eu quero enfatizar algumas coisas e ficar uma reflexão. Boa parte dessa peleia, dessa briga, dessa discussão que se deu ao longo de anos foi porque existe um problema estrutural no nosso município na questão da lei. A nossa legislação que trata da questão patrimonial, ela é de 1991. Muitos dos conceitos ali postos já são conceitos ultrapassados, como, por exemplo, patrimônio artístico histórico. Hoje, se trabalha com o conceito de patrimônio cultural. Pois bem, eu apresentei aqui como indicação uma nova legislação de patrimônio. E, claro, cabe ao Executivo analisar e se é da alçada. Mas eu acredito que pode e deve ser mandado um projeto novo. Pode se inspirar naquele, não precisa ser aquele, mas que se faça um projeto novo e que se revogue a lei vigente, mas com questões que sejam abrangentes, que possa facilitar
para ambos os lados, para quem quer preservar, para quem quer o recurso, que inclusive se inclua os índices construtivos, que se criem instrumentos, políticas da manutenção, como, por exemplo, está posto lá naquela sugestão. Então, fica essa reflexão. Boa parte desses problemas que tange, que envolve a questão patrimonial, podem ser resolvidos. O maior exemplo do imbróglio, tudo que aconteceu, foi o moinho. Então, nós precisamos, comemoramos, aprovamos, aplaudimos, mas precisamos sim que o Executivo mande para casa. E eu volto a dizer, eu estou à disposição para discutir esse tema e auxiliar da melhor maneira que for. Obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos, então, em votação a solicitação de urgência feita pelo vereador Marcelo Broilo, líder de governo. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. E colocamos agora em votação o projeto de lei número 44/2022 do Executivo, que autoriza o poder público, o Poder Executivo Municipal, a participar e arrematar imóvel em asta pública. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Encerra-se o espaço de discussão de projetos e inicia-se a apresentação e deliberação de requerimentos. Requerimento número 110/2022. Votos de congratulações à Objetiva Contabilidade. Passamos a palavra ao vereador Caleb. A palavra está à sua disposição, vereador. Muito bem, boa noite a todos, então. É com alegria que faço esse requerimento, para que possamos enviar votos de congratulações à Objetiva, na pessoa do senhor Sérgio Canei e de toda a sua equipe, são 25 anos de muito trabalho, de muito esforço, de muito aprendizado, e de muitos bons contatos também, porque aquela empresa ela é líder em formar outras pessoas com seus cursos, além do seu trabalho normalmente, Então, é uma alegria para mim poder enviar esses votos de congratulação e peço aos colegas, então, que possam votar positivamente, nesse requerimento, para que a gente possa, então, fazer essa homenagem ao nosso amigo da Objetiva Contabilidade. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Coloco em votação o requerimento número 110. E os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores e subscrito por todas as bancadas. Requerimento número 111/2022. Convite ao SESI Farroupilha e ao Instituto Big Fair para explanarem sobre o trabalho desenvolvido. Passo a palavra ao vereador Marcelo Broilo. Não, Marcelo. Desculpa. 111? Não, Felipe, então. Não. Eu vou falar sobre ele, então. Desculpa, eu vou solicitar então fazer isso ao vereador Sutili que assuma para que eu possa falar sobre os projetos. O requerimento, desculpe. Me dá o requerimento, por favor. Os dois. A palavra está com a doutora Eleonora, vereadora dessa casa. Muito obrigado a todos. Na realidade, nós fizemos um único requerimento, que é o 111, aproveitando para convidar, então, para vir a esta casa, tanto o SESI quanto o Instituto Big Fair, pois a matéria no frigir dos ovos é a mesma. São projetos desenvolvidos por ambos muito bonitos, mas muito bonitos mesmo, e eu acho que a maioria dos senhores, assim como a maioria da população, não conhece esses projetos. Os projetos se referem a adolescentes.
numa idade que varia de 10, 11 anos até 14. O SESI, por sua vez, ele é mais uma escola para eles, né? Mas o Instituto Big Fair, ele assume essas crianças, porque são crianças ainda, tanto faz do sexo feminino ou masculino, e ele proporciona que essas crianças, tanto o SESI quanto o Big Fair, quanto o Instituto Big Fair, ele proporciona que esses meninos e meninas tenham um excelente aproveitamento do seu tempo na aprendizagem de profissão, na aprendizagem das suas tarefas diárias, porque eles fazem as tarefas escolares ali. O Instituto Big Fair dá almoço para essas crianças e dá também um lanche da tarde. Eles aprendem, eles têm um aprendizado, por exemplo, de inglês. Eles têm aulas de inglês 2 vezes por semana. Eles têm biblioteca com um grande acervo literário, tanto um quanto o outro. E, com isso, eles estão oferecendo a essas crianças, sendo que a maioria delas estaria desprovida de um adulto que tomasse conta delas, porque a maioria desses pais estão trabalhando, né? E eles, então, estão sob supervisão, estão aprendendo. E posso dizer, porque eu fui ver, eu estive lá, as crianças nem pensam em não ir para a escola, e não ir para o que tanto o SESI quanto o Instituto Big Fair oferecem. Então, o nosso objetivo em trazê-los aqui é que a população, os colegas, conheçam esses projetos, né? E que a gente, através da nossa força, né, possamos dar um up para eles, porque a nossa única contribuição que se relaciona a uma indústria é o da Big Fair. Nós temos outras indústrias grandes, imensas, que também poderiam realizar projetos semelhantes, né? Então, mas eu vou deixar para que eles possam vir explanar sobre o assunto. É um assunto muito bonito, eu sei que todos os senhores vão gostar muito do que será dito aqui. Muito obrigada. Convido a vereadora doutora Eleonora para assumir seu posto de presidente dessa casa. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Amarante. Quero subscrever, presidente, e também vejo que é uma questão de cidadania para essas crianças, principalmente na questão do contraturno. Também conheci o projeto, é um projeto muito louvável, sendo uma indústria inteiramente particular e assume um compromisso que, de repente, claro que todo mundo já paga uma carga de impostos, né, para diferentes esferas, municipais, estadual e federal, e tem este conceito. Já tinha lá o menor aprendiz na empresa, muitas crianças lanchando, muito envolvimento. Você anda pela Big Fair, tem crianças na escada, tem crianças, tem um espaço lá que é uma espécie de um saguão, e os pais, família trabalhando. Uma empresa que hoje dá para se dizer que é um orgulho do nosso município, se não é a empresa que mais fatura em nosso município, com um processo muito automatizado,
A Big Fair hoje tem uma questão de robotização em alguns produtos de móveis, por exemplo, que compete a nível mundial e está aqui no nosso município. Tive o prazer aí de conhecer todo o processo da Big Fair, todo o processo que incide a industrialização de seus produtos. A Big Fair hoje produz 1 bilhão e 250 milhões por ano. Aqui em Farroupilha, ela é a maior indústria em produtividade e também a nível de empregabilidade. Depois vem aí o próprio executivo, o Grandene, enfim. Então, parabéns, eu subscrevo e eu acho que é bom a gente aplaudir, assim como vamos ali conversar ali na frente, o contraturno que está se propagando aí em relação ao executivo, que para mim é uma questão de sim, de buscar nessas crianças o desenvolvimento do nosso país, o desenvolvimento do município, o desenvolvimento social. Claro que sempre tem que estar voltada para aquelas crianças que realmente têm a necessidade de estar nesses ambientes, que no seu ambiente, de repente, habitato, não proporciona a condição de formar um cidadão, que muitas vezes nós falamos, aquela criança de hoje que de repente não foi olhado pela sociedade, ou então pelos órgãos da política, ela será o bandido de amanhã se nós não cuidarmos. Aí nós reclamamos, mas não cuidamos e não olhamos para essa criança. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento número 111/2022, convite ao SESI Farroupilha e ao Instituto Big Fair, para explanarem sobre o trabalho que eles desenvolvem. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, subscrito pela bancada do PP, do PL, pela bancada da Rede, pela bancada do PDT, pela bancada do PSB. Ok. Requerimento número 112. Solicitação de licença. Passo a palavra ao vereador Eurides Sutili. Boa noite a todos. O vereador signatário, após ouvir a casa, requer a Vossa Excelência que seja encaminhado à mesa diretora o presente requerimento para fins desse que subscreve licenciar-se, nos termos do artigo 23, inciso 1º, do regimento interno desta Casa Legislativa, pelo período de 38 dias, a partir do dia 7 de setembro de 2022. Me concedem umas fériasinhas aí para mim? É isso. O senhor está de volta para o dia 17 de outubro? Perfeito. Tá. Bom, coloco em votação... Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Acho que não. Coloco em votação o requerimento 112, que é a solicitação de licença. Aprovado por todos os senhores vereadores. Encerra-se o espaço de requerimentos e passamos à apresentação e deliberação de moções. Moção 18/2022, protesto contra a condução da reforma estatutária dos servidores municipais. Passo a palavra ao vereador Juliano Baumgarten. Senhora presidente, colegas vereadores, bom, esse assunto aqui veio à tona na última quinta-feira na Assembleia do Sismuf, que aconteceu nessa casa. Eu não consegui acompanhar toda a discussão, mas após a Assembleia eu conversei com alguns servidores que me passaram e foi levantado alguns questionamentos. Cabe salientar que havia um bom público, estima cerca de 300 pessoas, né? Estava lotada a casa e legal na mobilização, acho que é importante. Deu para ver quem estava aqui ou quem conversou com alguns servidores, o descontentamento em relação a alguns temas. Por conta disso, devido à procura, eu achei uma forma de levantar o debate e o questionamento, né?
porque eu acredito que quando a gente vai mexer com uma carreira de todos os servidores públicos, que são a base, são o pilar da Prefeitura de Farroupilha, eu penso que poderia e deveria estar sendo conduzido de uma forma melhor. Até onde que eu sei, existia então uma comissão paritária, 50-50, né? 50% do SISMUF, 50% do Poder Executivo, e lá pelas tantas se suspendeu a participação do SISMUF e se contratou uma empresa. Pois bem, nos bastidores eu ouvi que a empresa vai ser recuada, mas o problema não é se a empresa é A ou B ou C, o problema é a condução, é o diálogo. Eu penso que é um assunto que pode ser mais discutido internamente e depois ele chegar mais tranquilo aqui para o plenário, chegar mais factível, mais sereno, mais sereno aqui, porque eu acredito que tu agrega, tu traz o meio termo, tu traz o equilíbrio. A gente sabe que vai ter algumas alterações e algumas vão mexer significativamente na carreira, no contexto. Eu encaminhei a moção para o presidente do sindicato, infelizmente acho que faltou um pouquinho de interesse, de incentivo, de convidar os servidores para se fazer presentes aqui, para acompanhar, já que eu levantei essa bandeira, essa pauta. Lamento, né? Poderia ter sido conduzida, porque é aquilo que eu falava para os servidores. Toda vez que a gente discutiu o assunto, nós precisamos que vocês se façam presentes. O Poder Legislativo é aqui. As ações políticas do município passam aqui por este parlamento. A gente sabe da importância de cada plebiscito, de cada assembleia, de cada referendo, etc. Mas está aqui. Então, eu acho que quando é um assunto desses, e pela indignação que eu percebi dos servidores, inclusive eu achei que ia ter uma mobilização para eles mostrarem aqui que eles não concordavam, que eles estariam contrário, talvez, a essa forma. E o motivo desse é o quê? Através dessa moção, não é contra a empresa mencionada no documento, não é contra o governo, não é contra a categoria A, B ou C. Eu só penso que elas podem ser construídas de uma melhor forma, na base do diálogo, organizar. Porque depois não fica um clima bom na cidade. Cada lugar que tu vai num departamento da prefeitura tem um servidor e ele vai te pedir, tá aí, vereador, tu vai nos apoiar? Aí um liga, outro aquilo. E as pessoas conversam conosco na rua. Então fica literalmente uma pressão em cima dos vereadores e nós estamos fazendo a parte, levantando o debate. Levantando aqui. O secretário Coloda deve estar nos acompanhando e a gente sempre, todas as vezes, a gente mais convergiu que divergiu. E através dessa moção, o que eu venho a público dizer? Reveja esse formato, converse com o sindicato, mas converse antes de fechar um pacote. Tenta achar um equilíbrio, tenta achar um meio termo. As coisas fluem melhor. Era muito fácil eu aqui lavar minhas mãos, eu não fazer essa moção no sentido de me posicionar, porque toda vez que tiver um assunto me posiciono, eu tenho o lado, eu não fico em cima do muro. E o que eu faço com isso? Para tentar ajudar a cidade. Então, a moção é para esse intuito, é para chamar a atenção do Executivo e dizer, Executivo, volta como tu estava fazendo, que tu estava fazendo bem. Retrocede 2 passos para avançar 3. Que aí consegue discutir, consegue fazer um bom relacionamento. Que senão vai ser sempre um cabo de guerra. Um puxa de um lado, um puxa do outro. E a gente sabe a importância do servidor público. Se não tiver servidor público, não tem serviço público. Então, o intuito dessa moção é único só. Manter vivo o debate em torno do assunto. E tentar abranger o maior diálogo possível para tentar juntar o útil ao agradável. Obrigado, senhora presidente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo. Senhora presidente, colega Juliano, em relação à moção, sua autoria, número 18, haja vista essa informação que o senhor recebeu há pouco, como moção de protesto, claro, é seu direito, porém, sabedores que a DPM, né, a consultoria jurídica DPM, não será mais contratada para a reforma do Estatuto e da Previdência dos Servidores, eu acho desnecessária a questão da moção de repúdio, desculpem, que pese o senhor referenciar a questão do diálogo. O diálogo que sempre teve, inclusive quero agradecer a presença do Diego, presidente do SISMUF, e agora, em termos de recuar, avançar,
Isso prova a transparência, o diálogo que o nosso executivo tem, e de modo, por decisão, fazer internamente esses ajustes, Diego, do estudo, e ouvir sempre, as portas estão sempre abertas do executivo, falo por ele e pela nossa bancada dos colegas, então, situação, e justamente por respeito aos servidores, certo? O diálogo, colega Juliano, nunca faltou, e vamos sempre avançar nessa linha. E palavras que você colocou na moção, acho desnecessário, por exemplo, arbitrária e hostil. Não fora isso que o Executivo fez. Mas respeito a sua ponderação, a gente segue alinhando sempre os bons propósitos, mas temos que ser justamente contrários e não aceitamos moção de repúdio, protesto, enfim, contra a condução da reforma estatutária. Bem pelo contrário, respeito aos servidores, da importância que tem. O presidente Diego está aqui, poderia até falar melhor, mas o diálogo, o discernimento que o Diego tem, o respeito à sua categoria e ao ente público também faz com que a gente avance e nada fora o objeto em questão da vossa moção de protesto cai por terra, desnecessária, sabendo que não tem por que repudiar se algo não foi nem contratado. Muito obrigado. Vereador Roque. Cumprimentar aqui os representantes do SISMUF, que representam aqui os servidores municipais, as pessoas que nos assistem aqui e também de suas casas. O vereador Marcelo disse que nós não aceitamos, o governo não aceita a moção. Eu confesso que eu não li na íntegra a moção do vereador Juliano, mas ela partiu por alguma razão, por algum motivo, que quem deu causa não foram os vereadores, nem os servidores. Quem deu causa foi o Executivo. Porque quem retirou o sindicato das conversas foi o Executivo, né? Não foi? Foi a Câmara de Vereadores? Foi o vereador Juliano? Foram os servidores? Não, né? Foi o Executivo. Quem contratou o DPM? Foram os vereadores? Foi o SISMUF? Foram os servidores? Não, né? Foi o Executivo. Então, quem deu causa foi o Executivo. Se o Executivo retirou agora a empresa terceirizada, ok, maravilha. Mas retirou por quê? Porque houve pressão dos servidores, dos sindicatos, do vereador Juliano. Bom, se já fez efeito a moção, não precisa nem votar. Se já fez efeito, já está resolvido, então. Significa que já cumpriu a sua finalidade. Volto a dizer, os termos aí usados, talvez a gente pode discordar até, mas de vez em quando precisa fazer um alerta, né? E eu acho que essa é a função do vereador. Superado esse ponto, volta-se às negociações, sindicatos, servidores, prefeitura, poder legislativo e tal. Nós precisamos discutir o que virá nessa reforma, que é o foco central. O que está nessa reforma? Eu recebi hoje algumas ligações, algumas mensagens de servidores lá da garagem, de professores, me pedindo de que lado eu vou ficar da reforma. Eu falei, primeiro, preciso saber que reforma. Não sei qual vai ser a reforma. Então, precisamos entender o que vai ser feito, o que vai ser proposto nessa reforma. E o que virá para a Câmara, espero que seja o resultado de um acordo entre o sindicato, a prefeitura, os servidores no seu conjunto, né? E que venha para cá com esse consenso mínimo, que aí fica mais fácil também para os vereadores. E quiçá, presidente Diego e Zelmar também, a gente possa até ser convidados, os vereadores, para daqui a pouco participar. Não como integrante, porque nem deve o Poder Legislativo fazer isso, mas participando de uma conversa acerca... posso pedir espaço de liderança? Espaço de liderança. Espaço de liderança ao vereador Roque. De uma conversa acerca da reforma, né? Porque a gente ouviu, né? Quando se elegeram o prefeito Feltrin e o vice Jonas, e vou dizer porque não é segredo para ninguém, o prefeito disse que os funcionários públicos estavam infelizes trabalhando.
E que eles passaram o setor, pessoa por pessoa, cumprimentando, e que eles desejavam ter os funcionários felizes ao seu lado, e que isso eles já tinham conquistado. Não é o que se ouve e não é o que a prática tem demonstrado. Nunca teve tanta exoneração de servidores de carreira a pedido no quadro de servidores. Uns porque buscaram outros concursos, e se buscam outros concursos é porque não está bom no que está trabalhando. Outros se exoneraram, a exemplo da semana passada, que houveram exonerações inclusive de quadro de cargos de confiança, na semana passada, nessa semana, acho até no dia de hoje também. Então reflete, me parece, um dado que não é tão confortável assim. Então nós precisamos sim debater essa reforma que vem aí e sempre entender que não se faz gestão sem ter servidores bem remunerados e com qualificação. Eu fui secretário e tenho certeza que nem todos morriam de amor por mim, porque eu sempre cobrei muito de quem trabalha comigo. Mas acho que sempre dentro daquilo que o dever do cargo, de ambas as partes, tanto do servidor quanto do secretário, é exigido por aquilo que está no desenho de cargo e por aquilo que são as atribuições de um secretário. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar. O horário é de tal a tal hora, é nesse horário nós vamos trabalhar. Essa é a nossa atividade. Mas tem que ter os direitos dos trabalhadores garantidos. Salários, os seus direitos previstos na legislação, nos seus estatutos. E acho que sempre a gente tem que buscar maneiras de melhorar a qualidade de vida dos servidores no seu ambiente de trabalho e também buscar a remuneração justa, a reposição das perdas, os aumentos, né? Porque não se fala mais de aumento, se fala de reposição das perdas. E isso num país que nós estamos vendo uma inflação galopando como há muito não se via. Então nós vamos estar do lado dos servidores, esperamos que venha para cá uma reforma que tenha a mão, tenha o rosto, que tenha a participação dos servidores também. Obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Pastor Davi. Senhora presidente, senhores vereadores, eu vejo que é muito importante nós trazermos essa discussão essa noite, porque nós precisamos ouvir os servidores, precisamos trabalhar em conjunto. E antes de iniciar a sessão, eu tive essa informação, né, de que então essa consultoria DPM não estará mais agindo, mas independente disso, o que eu penso, né, que se trará uma proposta, né, se conversará com o sindicato e vai chegar a um denominador comum, né? Essa é o que eu acredito diante daquilo que a gente tem acompanhado, que é o diálogo que traz a solução. A gente precisa trazer esta valorização e acredito no diálogo. Acredito que as propostas precisam ser construídas juntas, né? Então, eu, nessa noite, quero dizer que sou favorável a gente ter diálogo, né? E vejo que, nesse tempo, a gente não pode sair tirando conclusões antecipadas, precisamos continuar trabalhando, precisamos continuar construindo, né, para a gente poder, ali na frente, ter as conclusões e ter, então, já a formalização. Então, é importante o debate, sim, mas precisamos construir juntos. Uma parte ao vereador Uma parte ao vereador Juliano. Vereador Pastor Davi, obrigado pela parte. Bom, eu quero dizer que bom que já se surtiu algum efeito, porque às vezes a gente emite alguns documentos, a gente tem algumas atitudes, não é porque simplesmente eu sonhei com algo, acordei, não, vamos botar o pé na porta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, é que as pessoas nos procuram.
E eu sempre tive posicionamento quando me envolvo com algum assunto. Então, eu estava conversando aqui nos bastidores com o meu colega vereador advogado Roque, tendo em vista isso, que já ficou a maior lição de prevalecer o diálogo e prevalecer essa construção, né, vereador Pastor Davi, inclusive a pedido do meu colega vereador Roque, e eu vou me somar ao pedido dele, vamos retirar de pauta a moção, já conseguimos atingir o nosso objetivo. Continuaremos vigilantes para tentar representar os nossos servidores. Obrigado pela parte. Eu quero, senhora presidente, aqui cumprimentar o vereador Juliano, porque nos bastidores falei com ele também sobre a importância de nós hoje não colocarmos em votação, haja vista que prevalece o diálogo. Muito obrigado, senhora presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. A vereadora Clarice. Obrigada, presidente. Importante, aqui o representante do SISMUF, o presidente, o Diego, construirmos juntos essa reforma do Estatuto e da Previdência. Isso é muito importante. O Diego sabe que eu sou professora aposentada e também fui sindicalista por 12 anos do Simpro-RS. Então, te dou parabéns pela condução dos trabalhos que eu tenho observado, né? Pela experiência que tive junto ao sindicato. Importante essa representação. Importante também sempre essa questão de dar as condições necessárias aos nossos professores e também mostrar a valorização através, né, de toda essa reforma que será apresentada. Então, isso é pacífico, não é nada... o governo também foi uma decisão de governo de não contratar essa assessoria, não tinha sido contratada. E, de qualquer forma, quando eu trabalhei na saúde, nós também contratamos uma assessoria porque nós estávamos com dificuldades de entender as questões que estavam acontecendo na saúde. É importante também, se viesse essa assessoria, mas sempre com abertura de diálogo junto ao sindicato e junto aos professores. Porque, às vezes, são questões muito técnicas, né? E para se avaliar realmente os riscos de qualquer reforma, é importante técnicos, né, que possam dar essa assessoria. Não vejo nenhum mal nisso, né? Mas que continuasse, sim, tendo a contribuição sempre do sindicato e dos professores. Então, contem com essa vereadora, professora aposentada, que sabe da importância da valorização do professor, né, nesse plano de carreira, nessa questão do estatuto e da previdência. Obrigada. Felipe. Boa noite a todos, senhora presidente, pessoas que estão aqui nesta casa. Diego, parabéns pela condução dos trabalhos em frente ao SISMUF. Zilmar, não sei agora se tu ainda estás diretor ou vice, mas está lá na escola dando o seu melhor. E após acompanhar a Assembleia do dia 1º, muito nos preocupou alguns assuntos que foram levantados e foram debatidos. E eu sou servidor há 22 anos e os temas discutidos me fizeram procurar o secretário de Gestão Coloda, conversar com ele, me recebeu muito bem. E na minha concepção já estava decidido pelas palavras do Rafael, e dentre esses vários temas, esse ponto específico foi debatido muito internamente. Então, eu quero dizer que esse vereador também vestiu a camisa, mas a gente procura não fazer muitos estardalhaços. Na quinta-feira temos uma reunião para discutir um outro tema, né, Diego? Então, isso já vinha sido discutido há muitos dias. Então, que bom que muitas pessoas fizeram pressão. Agora, eu não tenho essa preocupação de, por minha causa, por causa de quem que foi recuado. Graças a Deus que o secretário Coloda nos deixou claro que essa questão específica já está ultrapassada e as conversações irão voltar. Agora espero que ele cumpra com a palavra dele também que nos deu, que esse diálogo volte a ser retomado o mais rápido possível. Então, quero dizer que as coisas estão andando de maneira satisfatória e que bom que o nosso colega Juliano, parabenizá-lo pela retirada, porque está decidido já e foi muito bom
atuação também. Então, por ser vereador, por ser servidor, Diego, pessoal do sindicato, pode contar conosco, sim, que estamos ativos e sempre lutando pelas causas comuns a todos nós. Muito obrigado. Palavra com vereador Amarante. Boa noite, Diego, Zilmar. Parabéns pelas condições. Nós tratamos de muitos assuntos já, né? Pela condução do Sindicato dos Servidores Públicos Municipal. Claro que tem muitas coisas, né, Diego, que às vezes, por exemplo, uma coisa que eu até votei o contrário, foi o único vereador dessa casa na ocasião, e não quero aqui fazer dizer que isso valeu ou não valeu, pela questão de manter operador, por exemplo, das máquinas vigente. Por quê? Porque se não tiver operador ali na frente e tiver hoje na lei vigente da lei federal, não compra equipamento, por exemplo, hoje todo o equipamento, principalmente voltado à agricultura, é comprado com verbas federais, não pode comprar. Então mas retiraram o operador, enfim, né? Aqui quero citar Pedro Grandene, que foi feito 3 vezes projetos e refeito. Também não foi discutido com a comunidade, de certa forma, e o que leva a isso? Então, aqui nós temos mais um projeto que leva a retardar as discussões e até mesmo a aprovação de leis que, de repente, venha a atribuir ao servidor, ou não, vem atrasando, vai atrasando, e aí as coisas não vão acontecendo. Então, depois que se levanta a bandeira, por exemplo, foi levantada aqui por vocês, servidores, que até me ligaram, alguns me cobraram a minha não presença no dia da audiência de vocês. Eu até falo para vocês, eu não sabia da audiência de vocês. Eu estava até licenciado nesse período, mas não é por isso. Claro que nós, como vereadores, vamos acompanhar, sim, essa reforma. Assim como eu volto a dizer, os operadores, o servidor público concursado, e eu, quando estive na Secretaria de Obras, o meu ponto de referência para os trabalhos, no andamento da cidade, no conhecimento da cidade, cito aqui 2 nomes, Adelar e Alex. Eram meus pontos de referência, que eram concursados, que tinham todo o histórico, que agora até o Adelar se aposentou, mas tinha todo o histórico da cidade em relação, pelo tempo de conhecimento que ele tinha. Então, e outra, andava e nós produzia muito bem. Claro que, para coordenar um concursado, tu tem que ter ali tino de gestão, tem que ter conhecimento, um pouco de conhecimento, porque eles estudaram, eles fizeram um concurso. Então, para coordenar, e outra, muitas vezes ele sabe muito mais que o coordenador. Tem que ter aí um pouquinho de conhecimento, sim, jogo de cintura para dar andamento e seguimento no trabalho no dia a dia, no Executivo, para quem vai coordenar. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, então está retirado a moção número 18/2022. Encerrado o espaço das moções, passamos ao espaço de comunicação de liderança. Vereador Juliano. Senhora presidente, então uso esse espaço regimental de comunicação de liderança e ações da bancada para comentar um pouquinho sobre a audiência pública que tivemos na última quarta-feira, com um público seleto, pequeno, mas uma audiência muito proveitosa. Quem pôde se fazer presente viu que o tema está borbulhando, ele está iminente na nossa sociedade e ele precisa sim ser debatido. Então nós tivemos participações fundamentais. Na maior parte dos temas, todos os debatedores e todos que aqui estavam foram praticamente unânimes. Estaremos finalizando e nesta semana protocolaremos, então, um requerimento encaminhando para o Executivo Municipal tudo que foi debatido e o que for mencionado para que seja estudado e que seja realizado. Uma das questões
que é praticamente unânime e precisa ser feito o quanto antes pela questão da segurança da vida das pessoas. O recuo das faixas, né? E o Joel Correia, o diretor do Departamento de Trânsito, nos trouxe que, consultando o COMUT, o Conselho Municipal de Trânsito, que é um órgão consultivo e não deliberativo, ou seja, não é obrigatório seguir aquela decisão, aquela diretriz, reprovou de forma unânime um projeto de similaridade de recuo de faixas. Porque hoje, quando nós passamos e vamos fazer o cruzamento de algumas ruas, nós temos que parar literalmente no meio da quadra, no meio da rua, e acabamos atrapalhando o pedestre e o fluxo. Então, eu quero agradecer quem se fez presente, quem nos acompanhou, e que, mais uma vez, referendamos o Poder Legislativo propondo o debate, que é uma das prerrogativas, e estamos atentos para tentar melhorar e construir a cidade. O segundo assunto, que nós já debatemos aqui nessa casa, eu e o vereador Amarante, principalmente, que trouxemos esse assunto, que foi a questão da compra das vagas, acompanhando aqui, então, uma notícia de um portal de informações de Bento Gonçalves, que lá é um caso similar. A promotora, então, Simone Martini, mais uma vez se manifestou e reiterou que é inadmissível a compra de vagas. Tanto Bento quanto Farroupilha têm comprado vagas, sabendo que existe, então, a disponibilidade tanto nas redes municipais e estaduais. Então, nesse meu espaço, eu quero reforçar e solicitar, junto ao Marcelo, e que veja no governo para que no ano de 2023 não tenha mais compra de vagas de ensino fundamental, pois é 2 vezes que se está pagando esse valor para contribuir, porque futuramente pode dar problema jurídico, inclusive de improbidade administrativa. Obrigado, senhora presidente. Vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Uso, então, esse espaço de liderança para comentar dessa palavra tão falada na noite de hoje, que é o diálogo, em referência ao projeto 44 do Moinho, então, referenciado pelo nosso colega, a qual esse legislativo recebeu, sim, os movimentos todos do pessoal. E colega Juliano, você falou bem que ia elogiar, inclusive, o nosso executivo, e o fez, justamente eu quero deste desenlace todo de anos e anos que se previu o tombamento, e este governo, então, em 1 ano e poucos meses, o fez e participa nessa sensibilidade que o senhor falou, nesse diálogo que foi referenciado pelos colegas, também participando de um leilão, uma coisa justa, uma coisa que fique num valor aplausível, mas que traga a nossa cultura, a felicidade das pessoas, do momento tão esperado, aguardado ou histórico, assim dizendo. Então, eu quero dizer novamente da construção que o Legislativo participou, fez, acolhendo as pessoas, fazendo audiência, ouvindo sugestões, demandas, e o Executivo sensível a isso. Eu uso o espaço de liderança porque a construção tem que ser dita e tem que ser falada como justiça. Nunca andou tanto o projeto, o desfecho final em 1 ano e pouco, com tombamento, e agora possível, se for, claro, vencedor neste processo de arremate ou leilão. Muito obrigado, senhora presidente. O espaço de liderança continua à disposição de todos os vereadores. Se não houver manifestações, encerra-se o espaço de liderança e passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de até 2 minutos. Se não houver manifestações, encerra-se também o espaço de explicação pessoal. Espaço do presidente. Bem, essa presidente recebeu da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a solicitação de uma reunião extraordinária. Então, eles escrevem cumprimentando o excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha, a senhora Eleonora Peters Broilo. O excelentíssimo vereador Marcelo Broilo vem, através deste, solicitar uma reunião extraordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação final, nesta terça-feira, dia 6 de setembro, após a sessão ordinária.
Então, os integrantes, então, da comissão estão convocados para esta reunião, né? Só os integrantes da comissão, tá? Estão convocados, então, para esta reunião, após o término da sessão ordinária, encerrado o espaço do presidente. Lembramos aos nobres pares que na próxima segunda, dia 12, teremos sessão solene em homenagem à Semana Farroupilha, com outorga da medalha Mérito Farroupilha no acampamento Farrapo. Lembrando que essa sessão solene, na realidade, desobriga o uso da gravata se vierem pilchados, ou pilchados, ou o uso da gravata. Contudo, ninguém será mandado embora se não houver cumprimento desta solicitação do regimento interno. Teremos, então, uma audiência pública no dia 8 e uma audiência pública, 2 audiências no dia 8 e 2 audiências no dia 9. Dia 9, na verdade, é uma com 2 projetos. Mas são, na realidade, são... Bem, eu gostaria de adiantar que a audiência pública do dia 8, essa presidente estará presente com muito gosto. No dia 9, contudo, eu tenho uma cesárea marcada para o mesmo horário, tá? O doutor Paulo Dal Ponte, a qual eu não posso faltar, porque a parturiente é filha de uma amiga minha. Então, já de antemão, eu justifico a minha falta nesta audiência pública do dia 9. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.